Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos falar da lição de número 9. O título diz assim: o avivamento pentecostal no Brasil. Então hoje, lição de número 9, e hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? O poder das perguntas. Sabia que o que faz as engrenagens girarem são as perguntas e não as respostas? Porque as respostas vêm por causa das perguntas. Então nós vamos descobrir um pouquinho aqui hoje o poder das perguntas. E isso é muito interessante, tá? As coisas só giram por causa das perguntas. Novas invenções, novas criações, novas descobertas são por causa de perguntas. Você já parou para imaginar isso? Por que isso? Por que isso funciona dessa forma? Porque não pode ser diferente. Então é através das perguntas que vem outras criatividades, outras respostas. E também o poder da pergunta gera estratégia para evangelizar. Por isso que eu estou falando o poder das perguntas. Vamos para a aula que essa está super especial. Bom, a nossa introdução, nós vamos ver aqui na introdução que a introdução vai falar sobre quando começou o Pentecostes no Brasil, certo? Então nós vamos descobrir o ano. O ano é 1910 que chegou no Brasil. Então a introdução é sobre isso aí. Quando que chegou o Pentecostes no Brasil, né? O pentecostalismo, através de quem? Quem foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo? Como que foi essa experiência? Então essa é a nossa introdução. Qual foi a pessoa ou as pessoas que começou aqui no Brasil com o batismo no Espírito Santo? Foram dois missionários, chamado Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Veio com as suas respectivas famílias, né? Depois elas vieram. Então, através de Daniel Berg e Gunnar Wingren, começou então o Pentecostes no Brasil no ano de 1910. 1910, então, começou o Pentecostes aqui no Brasil através desses dois missionários, os dois pioneiros aí, que deu então a início dessas experiências que chegou até nós hoje em 2023, né? Então, no nosso ponto de número 1, deixa eu só pegar aqui, né, o ponto de número 1, deixa eu só pegar aqui rapidamente para a gente ler o textual. Bom, o textual diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versos 5 e 6. Então, o Pentecostes no Brasil, como eu disse na introdução, começou no ano de 1910 pelos missionários. E aqui no ponto de número 1, fala-se do movimento de Atos, né, que se repetiu no Brasil. Lá em Atos foi no dia de Pentecostes. No Brasil aconteceu o Pentecostes, né, entre aspas aí, no ano de 1910 pelos dois missionários, que é Daniel Berg e Gunnar Wingren, certo? Então aqui nesse ponto 1 aqui começa com o poder das perguntas, como eu disse. Como assim o poder das perguntas? Então a pergunta ou as perguntas têm um poder muito grande, porque isso desperta curiosidade, isso desperta a pessoa para ela pensar mais, criar mais coisas. E Paulo usou a estratégia aqui simples, mas intuitiva. Paulo usou uma coisa tão simples e tão intuitiva. Às vezes, para nós pregarmos o Evangelho, não precisa de coisa muito difícil, não precisa de muita coisa, muito grandes eventos. Não, para evangelizar tem que ter estratégia e coragem. Porque se você ou eu, se nós tivermos coragem e estratégia, nós conseguimos evangelizar de uma maneira simples, fácil, estrategicamente falando. Então, Paulo ele usou uma estratégia muito fácil e simples, mas foi intuitiva. Ele fez intuitamente mesmo, com intenção, né? Então o que ele fez? Ele fez perguntas, ele apenas fez perguntas. Ele chegou para algumas pessoas e disse assim: vocês já conhecem o Espírito Santo? Foi uma pergunta simples. Vocês já conhecem o Espírito Santo? Não? Aí eles vão respondem assim para Paulo: que Espírito Santo? O que é Espírito Santo? Nós temos a experiência da salvação. O que é isso, Espírito Santo? Paulo falou assim, então hoje vocês vão conhecer essa experiência de receber o batismo do Espírito Santo.
Então a Bíblia fala aqui na nossa lição também, em Atos 19, né? Paulo fez perguntas simplesmente intuitivas, né? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram que não. Então, através dessa pergunta, Paulo falou assim: vem até mim então. Paulo vai, estende as suas mãos sobre eles, ora, começa a orar a Deus, e aquelas pessoas então receberam a experiência do batismo com o Espírito Santo. Foi simples? Claro que foi simples. Mas foi só isso? Não, não foi só isso, porque Paulo, com certeza, Paulo estava em oração. Porque se ele levantou as mãos, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, várias ao mesmo tempo, Paulo estava em comunhão com Deus. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque não é fácil? Porque tem que pagar o preço. E para se pagar o preço, né, tem que renunciar a muitas coisas, tem que buscar em oração para ter esta unção de Deus nas mãos. Então Paulo estendeu as mãos, eles tiveram aquela experiência do batismo com o Espírito Santo. A partir dali eles começaram a falar para outras pessoas sobre aquelas experiências que eles tiveram, porque eles tinham experiência só da salvação. Então, através daquilo ali, eles mesmos foram anunciando, despertaram o desejo em outras pessoas de também serem batizadas no Espírito Santo, e é assim que as coisas vão fluindo e andando. É assim que as coisas vão andando mais para frente, porque ovelha gera ovelha. A sua experiência você vai contar para outro, vai despertar desejo naquela outra pessoa de sentir o mesmo que você sentiu. Foi isso, e foi se aumentando então o número de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Então, esse ponto de número 1 fala que repetiu praticamente a mesma coisa no Brasil, né? Como aconteceu lá em Pentecostes, depois através de Paulo, depois através de outros profetas, outros homens de Deus, mulheres de Deus, vai um orando pelo outro. Então essa experiência foi crescendo até chegar em nós hoje. Já chegou em você falando nisso? Você já é batizado com o Espírito Santo? Não? Que tal você começar a buscar hoje? Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Eu falo isso por experiência própria, porque quando você é batizado no Espírito Santo, você se torna outra pessoa. Você fica mais corajoso, você fica com aquela autoridade, com aquela ousadia, com aquela unção. Você sente tanto prazer de fazer a obra de Deus, e aquela experiência do batismo é muito boa. E quem já é batizado com o Espírito Santo, você já é renovado? Você continua sendo renovado com o Espírito Santo? Busca sempre o renovo espiritual, busca sempre renovo. Então, no ano de 1910, Gunnar Vingre, Daniel Berg chegaram ao Brasil em missão. Eles sentiram no coração, procuraram lá no mapa, né, um país para eles então levar essa experiência adiante, e Deus orientou o Brasil, até que chegaram no Brasil em 1910, lá no sul do país, e começaram a evangelizar, né? Leva a palavra para um, leva para outra, né? E foi através das igrejas que eles começaram. Porém, foi dentro das igrejas tradicionais da época que ele teve dificuldade, eles tiveram dificuldades, né? Porque a perseguição começou, foi dentro das igrejas. Um concordava, outro não, um falava que era de Deus, outro falava que não era de Deus, e começou aquelas perseguições. Já percebeu que mesmo na época de Jesus, os maiores perseguidores de Jesus eram quem? Os próprios religiosos. Sim, sempre tem os religiosos que vão de encontro ali para debater, mas buscar confirmação se é de Deus ou se não é, eles não querem. Sempre religiosos. Então, sempre os próprios religiosos que ficam batendo cabeça e debatendo, gente. E os maiores perseguidores na época desses dois missionários, quando chegaram no Brasil, era dentro das igrejas. Até que chegou uma mulher, ela sentiu no coração de quê? De orar e pedir confirmação a Deus se aquilo era de Deus ou não. Quem era essa mulher? Era a irmã aqui, ó, Celina Albuquerque. Essa irmã aqui, Celina Albuquerque, ela decidiu orar e pedir a Deus confirmação se era de Deus ou não. E Deus confirmou que para ela que era de Deus. Ela falou que queria então essa experiência e começou a buscar e recebeu o batismo no Espírito Santo. Quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo, ela começou a divulgar então essa experiência maravilhosa, e aquele movimento pentecostal começou a crescer até que chegou até você hoje e até mim. Mas começou lá em 1910, começou lá através de duas pessoas, através das esposas desses homens também depois.
Mas eles tiveram lutas, eles tiveram perseguições. Então, meu amigo, hoje nós conhecemos o Espírito Santo, hoje nós conhecemos o batismo no Espírito Santo. Mas se você ainda não é, eu aconselho a você. Eu vou até concluir esse resumo aqui. Busque o batismo no Espírito Santo. Se você já é batizado, busque o renovo sempre. Precisamos sempre ser renovados no Espírito Santo e levar isso adiante, para que outras pessoas tenham essa experiência do batismo no Espírito Santo também. Para que outras pessoas sintam essa alegria dessa experiência maravilhosa que é sentir aquela presença, aquele revestimento de poder ali, que é muito bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Então busque isso, por mais que tenha perseguição, divulgue isso para que as pessoas também sintam desejo. As pessoas precisam sentir desejo de ser batizadas no Espírito Santo, senão elas nunca vão buscar, nunca, né? Então é o que? Despertar o desejo através de vários jeitos, levando a palavra, dando o exemplo e também fazendo perguntas. Paulo fez perguntas, por isso o poder das perguntas. Paulo fez perguntas estrategicamente, foi intuitivo ele fazer perguntas. Então, faça perguntas também. Ô fulano, você já é batizado no Espírito Santo? Não. Você nunca teve a experiência do batismo no Espírito Santo? Ah, não acredito. Você tem vontade de ter? Tenho. Ah, tem? Então eu vou mostrar para você, vou te dizer como que você deve buscar. Você faça isso e você vai ver como que é bom. Você vai passar aquela alegria de ser batizado no Espírito Santo para outra pessoa. Aí ela vai ter o desejo de buscar também. Agora, se passar assim de uma forma pessimista, não é lá essas coisas não. Eu fui lá no ano de 1900 e tal, depois disso não falei mais nada. Por favor, irmãos, transmita a palavra de Deus com alegria, né? Com emoção, com força, com garra, com unção, com um avivamento na sua veia, correndo na sua veia. Com autoridade, com ousadia, tá bom? Transmita isso então, leva isso à frente, para que outras pessoas tenham esta experiência do batismo do Espírito Santo, certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí para me ajudar. E eu vou te dizer uma coisa, aí embaixo na descrição tem aí também o manual EBD, que eu deixei muito lindo, prontinho para você que é professor, superintendente. Tem dicas de aula, dicas de como atrair alunos para a sua sala de aula, dicas de dinâmicas, né, para você ter uma aula atrativa. Dicas de como você divulgar sua aula também, para as pessoas saberem que você está dando uma aula, para elas irem para a escola dominical. Dar aula para uma sala vazia não é bom, certo? Então, na descrição aí, busca aí, clica no link, que lá você vai saber o que fazer através dos botões e dos vídeos que tem dentro desse link. Fica na paz do Senhor.